Oi, tudo bom? Você aí, sabe como montar frases em inglês? Sabe não? É difícil? Todo esse negócio de vocabulário, gramática, toda essa coisa maluca, invertida, traduzida? Então a aula de hoje é para você. A gente se vê daqui a pouco. Beleza, então, pessoal, antes da gente começar a dar as dicas de como montar frase em inglês, é bom a gente entender o porquê que nós temos tanta dificuldade em montar frases em inglês. Bem, primeiramente, isso se deve ao método que foi bombardeado em nossa cabeça durante os últimos anos das nossas vidas. Ou seja, no ensino médio, em cursos de inglês, a metodologia, a abordagem utilizada sempre é aquela abordagem que deixa a gente maluco. Por quê? O professor sempre quer que você memorize uma lista enorme de vocabulário, é bombardeado com gramáticas, normativas, você tem que aprender um monte de regra, past simple, past present, past perfect, enfim, um monte de regra diferente, um monte de vocabulário diferente. E aí você tem que pegar tudo isso daí e colocar dentro de uma frase. Mas ao mesmo tempo, você tá ali pensando, cara, como que eu posso fazer isso? Porque eu tenho um monte de regra na minha cabeça, eu aprendi lá in, on e at, e ao mesmo tempo tem um monte de exceção. E ao mesmo tempo tem um monte de vocabulário que não tem nada a ver com o português, porque se eu traduzir ao pé da letra, não vai ser a mesma coisa. Então aí você é ensinado tudo isso, você tem que bombardear a sua mente com isso e você tem que saber estruturar a frase. Então toda essa metodologia, toda essa abordagem que foi implementada em nosso cérebro durante os nossos anos de estudo, faz com que essa técnica, entre aspas, de aprender a montar uma frase em inglês, se torne muito difícil. A outra questão, conforme mencionada, é a questão de traduzir tudo. Tudo que a gente vê, na verdade, filmes que a gente assiste, são filmes legendados ou dublados, livros geralmente são traduzidos, ou seja, a nossa cultura, a nossa metodologia, a nossa abordagem para com o idioma, o aprendizado do idioma, faz com que a gente traduza tudo. Então você tem que colocar tudo isso ao mesmo tempo em sua cabeça, a tradução, onde o seu cérebro quer traduzir tudo, lembrar de todas as regras gramaticais, ou seja, algo impossível, e também lembrar de todo o vocabulário que se diferencia do português por uma questão cultural, e você tem que combinar todas essas coisas e montar uma frase. Realmente isso se torna quase impossível. Então a primeira coisa que você tem que saber, não se aprende a montar frases aprendendo apenas palavras avulsas. Ou seja, você não pode pegar uma lista de vocabulário e tentar memorizar essa lista sem qualquer contexto. Você precisa de um contexto. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pega o verbo like e você quer aprender o verbo like, você não pode apenas pegar o like sem qualquer contexto. Você precisa de um contexto. Exemplo, I like to study. Se você pega o verbo e você contextualiza ele, junto com outras palavras, você vai tornar o processo de aprendizado, o processo de montar frases, muito mais fácil. Com o tempo, você vai substituindo o vocabulário e mantendo o verbo like. Exemplo, I like to study, I like to go out, I like to read, I like to play video game. Então você constrói ao longo do tempo frases com o verbo like e isso torna o processo muito mais fácil. Um clássico exemplo disso, pessoal, é a bendita frase "The book is on the table". Mesmo aquelas pessoas que nunca aprenderam inglês, que nunca tiveram contato com qualquer curso de inglês, sabem o que significa essa frase e sabem falar corretamente essa frase. The name is "The book is on the table". Por quê? Porque essa frase já foi repetida milhões de vezes. Então todo mundo domina, todo mundo sabe que você tem que usar o on, não é o in, não é o at. Você tem que usar o artigo the, você não pode deixar o artigo fora dessa frase. Então, tanto faz a regra gramatical, tanto faz o vocabulário, você já tem essa frase aqui dentro. Você já consegue falar essa frase de forma natural e muito rápido. Assim é com outras frases. Um clássico exemplo, I work in the morning, I work in the afternoon, I work
at night. Agora, por que você sabe que é at night e não in the night, assim como é in the morning e in the afternoon? Porque você já repetiu isso milhões de vezes. Você sabe automaticamente que quando você quer falar à noite, você vai falar at night. Ou seja, você não aprendeu só o at e você não aprendeu só o night. Você aprendeu at night. Você aprendeu o contexto. Então, quando você precisa se referir ao período do dia usando night, se torna automático, natural você falar at night. Você pode falar, ah, mas Marcelo, isso são frases básicas, não funciona com outras frases. Sim, funciona. Você começa com o básico e você vai evoluindo e fazendo isso com frases mais completas, mais complexas. Quando você aprende a frase I like to study, você pode aprender uma nova frase, exemplo, because it's cool, e aí você já vai ter duas frases que você pode colocar junto. I like to study because it's cool. Então, se você perceber, montando frases em frase, contextualizando gramática, contextualizando vocabulário, ao longo do tempo, tá, pessoal? Isso não quer dizer que é da noite para o dia. Ao longo do tempo, você vai ter frases completas que você pode colocá-las juntos. E você vai juntando uma frase com a outra e você vai formando ideias mais completas, ideias mais elaboradas, para que então você tenha um discurso todo. Um segundo passo, pessoal, é a imitação. Agora, você pode se assustar e falar assim, ah, nossa, mas eu vou ficar parecendo um papagaio. Na verdade, esse é um método eficiente logo no começo, ou seja, quando você está aprendendo o idioma. Have opportunity for the goal, but the last minute on ball. Porque se você prestar atenção, esse é o mesmo método, essa é a mesma técnica, entre aspas, que as crianças usam para aprender a falar o seu idioma nativo. Se você tem um filho ou uma criança que você conhece, elas aprendem através da imitação. Elas ouvem, elas absorvem e aí quando você menos espera, elas falam a mesma frase, exatamente a mesma coisa que você falou. I love you. Então por que a gente não pode fazer isso em inglês? Isso deve ser feito em inglês. Então quando você assiste um filme, você lê um livro, você escuta uma música e você vê uma frase inteira que de repente fala sobre um vocabulário, uma regra gramatical que você está aprendendo, por que não imitar? Por que não falar a mesma coisa e tentar contextualizar tudo aquilo que você aprendeu dentro dessa frase? Então lembre-se, duas dicas para você aprender a montar frase em inglês. Primeiramente, não tente usar vocabulário avulso. Sempre contextualize, sempre memorize e trabalhe com frases. Segunda dica, imite. Assista filmes, veja pessoas falando, conversando, música, livros, imite, repita, até você conseguir fazer frases próprias. Então é isso aí, pessoal. Lembre-se que a gente tem o nosso grupo de estudo no Facebook. Se você ainda não faz parte desse grupo, solicite lá a sua presença e participe desse grupo também para que você tenha acesso a outros recursos e também consiga interagir comigo, com outros alunos e fazer e tirar o máximo dessas aulas que a gente oferece aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da aula de hoje, dê um like no nosso vídeo aqui embaixo, compartilhe esses vídeos em suas redes sociais e ajude outras pessoas também a aprender aquilo que você está aprendendo através das nossas aulas. And as always, I'll see you guys next class.